Ei, 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 eu sou Bugrinho e tô cansado de sofrer. Salve, salve família Bugrina! Estamos aqui presente para mais um pós-jogo. Dessa vez comentar sobre Guarani 0, Paysandu 0, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2024. A crise do Guarani não para de aumentar. Contando a Série B do ano passado, já são 27 jogos. Depois daquela vitória contra o Novo Horizontino, de 2-1, começou a crise a partir do jogo contra o Vila Nova, que foi 1-1. Então, a contar daquela partida até os dias de hoje, são 27 jogos, com 3 vitórias do Guarani, 9 empates e impressionantes 15 derrotas. 15 derrotas. Desses 3 jogos que o Guarani ganhou, foram do Ituano, Bragantino, que entrou com sub-20 aí, pelo Paulistão também, e pela Série B contra o Botafogo, que foi 2-0. Se a gente colocar mais estatísticas, né, dentro dessa crise, a última vez que o Guarani ganhou de um time do cenário nacional foi no dia 17 de setembro de 2023, contra o Tombense, 3-0 no Brinco de Ouro. Então, além dessas 3 vitórias aí, todas foram contra paulistas, né? Uma na Série B e 2 no Paulistão. E anterior a essas 3 vitórias, o Guarani venceu o Novo Horizontino. Então, as últimas 4 vitórias do Guarani são contra paulistas. Então, o Guarani não consegue ganhar de um time no cenário nacional desde o dia 17 de setembro de 2023. E para poder dar um pouco de esperança para o torcedor bugrino, nada mais do que enfrentar um time que também está numa situação bem delicada no campeonato, que é o Paysandu, que também em 6 jogos teve 4 empates e 2 vitórias. Então, não havia vencido ainda no campeonato, continuou sem vencer, né? Mas era a chance do Guarani, levantar o ânimo da galera, provar que pode superar crises, mas não teve jeito. O Guarani tá com muitos desfalques por conta aí de departamento médico, totalizando aí mais ou menos uns 11 jogadores, e os últimos que entraram no DM foram o zagueiro Lucas Adel e o meio-campista Chay. Pro lugar do Lucas Adel entrou o Léo Santos e pro lugar do Chay entrou o Marlon. Então aí já é a primeira questão, né? Poxa, por que o Júnior Rocha não colocou o Gustavo França? Parece que todo técnico tem aquele cara que não vai com a cara, né? Porque a torcida tá pedindo o Gustavo França não tem oportunidade como titular, mas praticamente todo jogo aí ele entra no segundo tempo, né? Quando as coisas estão apertando. O jogo foi bem ruim, viu? Foi bem ruim, e as melhores chances do Guarani foram com o Diogo Matheus, que recebeu um cruzamento, cabeceou sozinho pro chão, mas não foi aquela jogada assim do chão de bater e desviar para o goleiro. Foi assim, o chão bem rente ao posicionamento dele. Então, uma cabeceada assim, muito ruim. O Reinaldo teve uma chance também de cabeça, após um cruzamento de João Vitor, que ele estava marcado ali no centro da área, cabeceou fraco. No segundo tempo, o Reinaldo também teve uma outra boa oportunidade. O João Vitor pela direita viu o Reinaldo sozinho lá pela esquerda, cruzou, né, no campo todo. Reinaldo teve tempo de dominar a bola, ajeitar a bola e preparar o chute. E aí você imagina que ia ser aquele chute assim, bem colocado no ângulo para tirar do goleiro, mas ele chuta fraco para a defesa do goleiro do Paysandu. E o Paysandu, cara, teve ótimas chances, né? Leandro Vilela, ex-bugrino aí, tava com vontade de marcar contra o ex-clube, né? No primeiro tempo ele deu um chute que passou rente à trave do Vladimir, e no segundo tempo meteu uma bomba de longe, bateu no travessão, ele chegou até a comemorar o gol, mas o VAR viu que a bola não entrou. No final da partida, o Léo Santos deu uma vacilada ali na saída de bola, sobrou a bola aí pro atacante do Paysandu pela esquerda, e dominou com a direita, e aí o Douglas Bacelar veio com um carrinho, atrapalhou a jogada dele, e aí ele teve que pensar rápido e chutou com a esquerda e levou perigo aí pro Vladimir. Assim, cara, num resumo,
referente à partida, para mim não teve nenhum destaque positivo. A gente lamenta pelo Júnior Rocha não colocar o Gustavo França como titular, colocou o Marlon. Para mim o Marlon foi mal demais no primeiro tempo. No segundo tempo, não ficou muito tempo em campo, já foi substituído pelo Anderson Leite. Aí o Guarani manteve aí 3 volantes no meio. O Guarani já não tem meia, aí tira o Marlon e deixa 3 volantes. Não que o Marlon estivesse bem, né? Eu vi alguns comentários aí na rede social que o Marlon tinha melhorado aí no segundo tempo, mas teve essa substituição. Não consegui ver, assim, grandes melhoras no futebol do Marlon, mas não sei se o Júnior Rocha já estava satisfeito com o empate, queria segurar esse ponto. Depois entrou o Kaique. Para mim, o Kaique tem que ser titular. Matheus Bueno e Camacho não tá dando certo, aquele meio de campo ali. Matheus Bueno eu tô achando um jogador muito preguiçoso, sabe? Não tá desempenhando o papel que é de volante, que é o cão de guarda ali na saída da defesa, em frente à defesa. Tá muito disperso, Matheus Bueno. O Camacho também não tá legal, mas para mim o Kaique já merece uma vaga nesse time titular. Toda vez que o Kaique ele entra, ele finaliza, cara. Ele é um volante que chega, já falei em outros vídeos, é um volante que chega perto da área e sempre finaliza. Ontem ele teve uma chance aí, não levou perigo, né? Mas deu uma cabeceada aí que foi para fora. E no final do jogo aí o Gustavo França já entrou junto com o Rafael Freitas. Rafael Freitas também sempre entrando em roubada no final das partidas, sempre dá os seus chutes, sempre tenta alguma jogada. O problema, assim, cara, pro garoto é que daqui a pouco ele vai completar 100 jogos com a camisa do Guarani e 0 gols, né? Porque ele só entra no final da partida, só entra em situações em que o time tá bem complicado. E, cara, se ele é uma peça assim que é sempre acionada para o segundo tempo, porque não dá uma oportunidade para ele entrar como titular também. E teve aí a entrada do Renier no lugar do Lucas Paraíso. A torcida ficou bem satisfeita com essa substituição. Não acrescentou nada, né? Coitado do Lucas Paraíso também, fica lá sozinho na frente, não recebe bola. Assim como era com o Caio Dantas. Se não tiver ninguém, cara, para poder construir a jogada, servir os nossos atacantes, não tem jeito. Os nossos atacantes vão morrer de fome. E em falar em gols, o Guarani completa 7 jogos e apenas 4 gols marcados. Então, vamos botar mais um pouquinho de tempero de crise. Dos 4 gols que o Guarani fez, um foi contra o Santos, que foi de pênalti. Outros 2 foi contra o Botafogo, que foi após uma falha de saída do goleiro do Botafogo, que foi dar um soco, deu um soco todo errado e a bola sobrou para o João Vitor. O segundo gol foi uma falha ali da defesa do Botafogo, em que o Lucas Paraíso roubou a bola, correu da defesa do Guarani até o ataque, fazendo o gol, né, trombando com todo mundo ali do Botafogo. O gol contra o América Mineiro também foi uma falha da defesa do América Mineiro, né, entre o zagueiro e o goleiro. O goleiro foi dar o chute e errou, e aí o Lucas Paraíso ali, bem atento, conseguiu concluir a gol. Ou seja, se a gente olhar friamente para esses gols, nenhum foi assim uma jogada trabalhada do Guarani. Foram 3 falhas, né, da defesa, e aí podemos até incluir o pênalti também, que pênalti também é, de alguma forma, alguma falha do adversário. Então o Guarani não conseguiu ainda criar jogadas de gol, assim, não conseguiu fazer gol com jogadas criadas, né, pelo próprio time. Eu não vejo uma evolução com o Júnior Rocha. O Guarani ainda joga nesse esquema de 4-3-3. Não dá certo. Não dá certo ter centroavante, que a bola não chega para ele. Esse negócio de ficar jogando com ponta já deu. Tem que mudar isso aí. Faz um 4-4-2. Não dá. Coletiva do Júnior Rocha, ele estava bem desanimado, já caiu a realidade dele, né? Que não vai ser um trabalho fácil. E é aquela desculpa, né? Agora ele tem um longo tempo aí para poder acertar o time até o próximo jogo, que é contra o Mirassol. Já que as últimas vitórias do Guarani foram contra paulistas, quem sabe o Guarani possa vencer novamente e contra um paulista. Mas a gente sabe que é muito difícil contra o Mirassol, ainda lá em Mirassol. É orar, a vida do Bugrino não tá fácil, estamos num momento complicado de crise, desanimador, a esperança é verde e a esperança é a última que morre.
Então, vamos lutar aí até o fim e eu tô tentando aí buscar forças para poder continuar acreditando nesse time, porque tá bem difícil, viu? Tá certo? Deixa aqui o seu comentário, a sua curtida e compartilhe com um amigo aí para poder a gente espalhar esse conteúdo para o maior número de bugrinos possíveis. Tá beleza? Então, tamo junto!